A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso SoproCast e nós vamos estar falando hoje sobre Igreja Primitiva e o Império Romano. E hoje aí está comigo o professor Renato, que é o nosso professor da Fateza, né? Uma bênção. Isso aí. E as aulas dele é muito boas e divertidas também. E o nosso professor Sérgio Levi aí é o nosso mestre aí, né? O homem é fera em história. Tô aprendendo. Eu vou então pedir para você se apresentar e aí depois eu vou começar pelo professor Sérgio. Vou pedir para ele fazer uma linha do tempo aí do Império Romano, né? Eu sei que ele tem especialização em história, ele pode nos ajudar. Pastor Renato, professor Renato, já estou profetizando aqui, você é pastor aí. Pai do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo aí. Bom, é um prazer poder retornar aqui no SoproCast, né? O primeiro, como diz meu menino, o primeiro deu sucesso, né? E a gente estamos aqui na parte 2 do cristianismo primitivo e o Império Romano. É um prazer dividir mesa aqui com o pastor Cavalcante, o mestre Sérgio Levi, e no suporte aí também, né, o nosso irmão Kelvin aí, que é o mestre dos mestres, que fica aqui nos orientando, né? Deus abençoe, espero que o nosso papo aqui seja bem produtivo e de coração que vocês aí em casa que vão estar nos assistindo possam de alguma forma ser agraciados e de alguma forma também entender esse cristianismo e trazê-lo para sua vida, para sua edificação. Amém? Deus abençoe. Vamos que vamos. Primeiramente, muito bom estar aqui, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade de mais um SoproCast e poder estar dividindo conhecimento, né? Conhecimento é uma coisa muito boa. O pouco que eu sei, eu quero nessa oportunidade estar compartilhando com o mestre Cavalcante, mestre Renato, e aqui no suporte, né, o Kelvin e o pequeno João, que está ali também dando uma força pro pai, né? Muito bom estar aqui com vocês e espero que esse bate-papo, acima de tudo, seja para a glória de Deus. Amém. Eu vou ler um texto aqui, acho que cabe do que será tratado hoje, em Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. E aí eu já deixo a pergunta aí pro Renato, pro Sérgio. Sérgio, nos ajuda a entender a questão aí a gente vai falar sobre Roma, sobre Império. Dá um resumo para nós aí do início. Aí depois a gente vai desenvolvendo, né, qual o impacto do Império Romano, de Roma, na questão do mundo do Novo Testamento, né? Ali na igreja primitiva. Legal. Eu não diria só Roma, né? Eu diria grego-romano. Porque, como diz o F.F. Bruce no seu livro História do Novo Testamento, os elementos do helenismo ali no Novo Testamento, eles não devem e não podem ser reduzidos a apenas acréscimos ou intromissões. Por quê? Porque, de certa forma, eles fazem parte da vida cristã, né? E, então, Roma é muito interessante, porque quando ela surge ali, né, na época da monarquia, que eles vão colocar ali de 753 a 509 a.C., ela surge como a ideia de república, uma ideia... a priori, quando você lê assim o início, fala, vai ser mais uma. Mas logo Roma ela começa a perceber uma coisa muito legal que a Grécia fez. A Grécia, quando ela invadia os gregos, né, principalmente por Alexandre o Grande, invadiam um local, eles não tinham a política de destruir, mas eles tinham a política do quê? De absorver o conhecimento bom que aquela região tinha e impor a sua cultura e o seu idioma, né? E Roma, percebendo isso, o que Roma faz? Eles vão adotar essa mesma perspectiva, né? Tanto que o próprio Coester vai dizer que o cristianismo se desenvolve dentro de uma cultura, religião, né? Antigo e
tomando para si muitos dos pressupostos da cultura universal da época, que era o quê? Helenístico romano. E esses elementos, nós vemos eles dentro da própria Bíblia, né? Inclusive eu estava dando aula de geografia bíblica essa recente, e quando eu disse aos irmãos que a plenitude dos tempos nós podemos entender como sendo um período onde Jesus veio, mas Deus veio preparando o mundo para isso, e principalmente você pode ver Deus usando a Grécia e a própria Roma. Os alunos, mas como assim? Roma, ela faz uma coisa muito importante, né, para o cristianismo. Primeiro, a exploração marítima. E aí nós vamos para Atos. Nós vemos lá Paulo navegando. Roma dá as estradas, mais ou menos 400 quilômetros, 1000 quilômetros de estrada. E uma coisa diferente da Grécia, as estradas seguras. Então nós vemos que a segurança nas estradas possibilita a pregação. Em Atos, o que nós mais vemos? O caminho de Damasco, o caminho para Samaria, o caminho de uma região para outra, enfim, o caminho, as estradas. E por último, Roma, ela é vista dentro da visão cristã primitiva como os confins da terra. Então os cristãos olham e falam assim, nós temos um objetivo, chegar em Roma. É até por isso que o livro de Atos, né, professor, termina em Roma. Porque a igreja entende, opa, chegamos em Roma, acabou, não tem mais lugar nenhum para evangelizar. Mas depois, né, percebe-se que ainda tem muito povo para evangelizar. Então Roma faz isso. Mas uma coisa que eu acho muito interessante em Roma, principalmente, é o que nós chamamos da Pax Romana, né? Que é um período ali com César Augusto, que é um tipo de um acordo aonde ele declara os fins das guerras civis, e esse acordo dura por muito tempo, de 29 a.C. até a morte de Marco Aurélio, 180 depois de Cristo. E por que isso é importante? É importante principalmente porque quando você lê os evangelhos e aqueles pregadores, professores mais sensacionalistas, eles trazem um panorama, né, professor, de que a Judéia vivia debaixo de guerra. Sim, tinha revoltas, tinha sim um povo oprimido, mas pasme, tinha uma relativa paz também por causa dessa Pax, né, desse acordo de paz que chamava-se Pax Romana. Claro, isso nós estamos falando olhando para dentro do que era Roma, né? Fora de Roma era briga, era invasão, enfim. E essa Pax Romana, ela é muito interessante porque o próprio Coester, o próprio F.F. Bruce, dois especialistas, vão colocar que ela é um mecanismo que possibilita o cristianismo se desenvolver. Porque você imagina se tivesse no cenário antes da Pax Romana, briga, a época dos Macabeus, que nós falamos no primeiro podcast. Seria meio um pouco difícil desse cristianismo se desenvolver. Então, o que é a plenitude dos tempos? É Deus preparando a história, preparando tudo para que Cristo viesse, para que a mensagem de Cristo continuasse. Então, se a Grécia deu o idioma, que é o grego koiné, né, e a cultura, eu sempre falo que Roma deu as estradas, a navegação e, acima de tudo, mais engraçado que seja, mas quando você olha para a história, ela deu uma oportunidade de segurança e de progresso, a fim de que não só o cristianismo, mas todas as outras religiões pudessem se desenvolver também, né? Então é só uma pincelada, assim, no que a importância de Roma e o panorama dela, né? E aí o Renato, você, né, também, o Renato, eu vou perguntar assim, Renato, o Sérgio deu um panorama aí bíblico, né, para nós, um panorama geográfico, político, e assim, biblicamente, como que eu olho para essa estrutura existente do governo, do Império Romano, e como que isso me ajuda, por exemplo, na interpretação do Novo Testamento? Ótimo. Essa parte de interpretação é bem interessante, né? Bom, quando a gente vai fazer uma leitura bíblica, a gente aprende regrinha de hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Só que a Bíblia não interpreta os caminhos de Roma.
ela não fala sobre isso, né? Aí então eu vou ficar com o que aí aqueles mais brutos vão dizer, eu vou ficar com a Bíblia, né? Só que assim, essa é uma regra da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, mas ela não é a única, tá? Existe pelo menos um tripé: Bíblia, teologia e história, tá? O que a gente vai abordar aqui são respostas históricas, que a gente vai olhar na história extra-bíblica, mas que serve de pano de fundo e base para nossa interpretação bíblica. É um tripé. A nossa câmera aqui, ela está sobre um tripé. Se a gente tirar um dos pés dela, a câmera cai. Ela só há sustentação, só há firmeza, só há estabilidade no que ela está fazendo se eu mantenho esse tripé. Se eu perco esse tripé, eu perco a estabilidade. Na teologia é a mesma coisa. Se eu perco o tripé da interpretação bíblica, que é no mínimo Bíblia, teologia e história, eu tenho uma interpretação bíblica deficitária, deficiente e em alguns momentos heréticas. Então, conhecer o pano de fundo, aqui o Sérgio falou dos caminhos, e a gente também pode falar das navegações. O Império Romano, ele governava, o Império se estendeu por todo o mar Mediterrâneo, a ponto deles chamarem Mare Nostrum. O mar é nosso, tá? Ou seja, as navegações também eram, de certa forma, protegidas pela Pax Romana, pelo Império Romano. O ir e vir no Império Romano ele é muito facilitado. E a ideia de Jesus, ou a ordem de Jesus, né, ir de pregar o Evangelho, poxa, com a plenitude dos tempos, com a segurança de estradas e mar, então eu tenho uma facilidade de cumprir essa ordem, apesar dos discípulos só cumprirem a ordem depois que a perseguição começa a vir, né? Porque a gente não consegue responder a Deus positivamente, ouvir uma ordem e fazer. A gente é difícil. A gente primeiro tem que apanhar para depois fazer, né? A ordem foi dada ali no capítulo 1, 2 de Atos, mas só vai acontecer mesmo a pregação para outros lugares depois da perseguição ali no capítulo 6, 7, com a morte de Estevão, né? E tudo isso a gente só vai perceber tendo informações de contexto histórico, que é o que a gente vai trabalhar bastante hoje, né? Isso que o professor Renato falou é muito interessante sobre a hermenêutica, né? Quando você vai dar uma aula, por exemplo, ou você lê sobre Paulo escrevendo à igreja de Colosso, né? Sobre a igreja ser o corpo e Cristo ser o cabeça. Tá, Paulo tirou isso da onde? Porque no Antigo Testamento você não encontra nada parecido. Da onde que aparece isso? Aí não dá para fazer a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Exato. Porque você não encontra um respaldo para isso, não é? Isso, mas você encontra na história. Sêneca vai colocar que Roma é o corpo perfeito da sociedade e os imperadores o cabeça. Agora só explica para quem está ouvindo quem é o Sêneca. O Sêneca foi um filósofo, um poeta, uma pessoa muito influente em Roma, entendeu? E aí Paulo, ele muito inteligente do jeito que era, nós vemos isso até em Atos 17, quando ele vai à Grécia, mas falando dentro especialmente de Roma, o que Paulo faz? Calma aí, Roma não é o corpo perfeito. O corpo perfeito é a igreja. E o imperador não é também a cabeça dessa sociedade perfeita, a cabeça é Cristo, entendeu? Então é muito interessante, isso só são algumas das coisas. Sim. Se você adentrar mesmo o evangelho, né? O evangelho, a palavra evangelho não aparece lá no Antigo Testamento. Porque a pessoa fala, boa, não, mas será que os evangelhos foram escritos nessa perspectiva? Quando você entende Roma, você entende o seguinte, que a palavra evangelho ela é aplicada a primeira vez ao imperador Adriano como uma boa nova do seu nascimento, porque ele é visto como um filho divino. E porque o evangelho não é biografia, tá, gente? Quando você vê lá o evangelho, a proposta de um evangelista não foi escrever uma biografia de Jesus. E também não é escrever um manual teológico. Então, o que é isso? Opa, é um contraponto mostrando o quê? Que a boa nova, ou o bom nascimento, a plenitude dos tempos, não foi quando Adriano veio ao mundo, mas sim quando Cristo veio. Então, são só alguns detalhes que
às vezes, em um culto, né, professor Renato, você não tem como abordar, até se você abordar, o povo vai falar, lá vem o frio, né? Lá vem o homem da letra. E é até difícil, porque a gente levar isso para a igreja, a gente não tem o domínio do público. Exato. Né? A gente, então, até de certa forma, isso eu aprendi com o meu pastor, quando a gente faz teologia, enquanto somos teólogos, fazemos sentado. E sentado somos cientistas, a gente está estudando a Bíblia. Mas quando eu estou de pé, eu sou profeta, sou porta-voz. E para o púlpito eu não levo as minhas dúvidas, eu levo as minhas certezas, não é? Então, e ele dizia bastante isso também, que no púlpito a gente prega no atacado. E é numa escola dominical, num culto de ensino, que a gente ensina no varejo. Então aqui, um podcast como esse, a gente tem tempo para trabalhar uma ideia. Isso. Na pregação, a gente só... Porque na pregação é aplicação, não tem muito... Não dá. Mas os elementos culturais, geográficos, políticos, que estão inseridos na época do Novo Testamento, quando ele está sendo produzido, não tem como a gente anular ou desfazer disso, porque senão a gente não consegue compreender a própria mensagem que está ali, né? E é interessante porque a pessoa que está no culto e ela tem esse domínio político, social, cultural, quando ele vê a construção do argumento do pregador, tipo, ele sabe que ali atrás tem alguma coisa. Então, se esse cara não está falando da cabeça dele, ele tem fundamento. E quem não conhece não vai fazer problema nenhum. Tipo assim, ela não, tipo assim, para ela não tem tanta importância, porque eu tô levando o resultado. Só que para quem sabe, quem conhece, sabe que esse resultado é um resultado bem feito, bem pesquisado, bem elaborado. Agora, para quem não tem o domínio de tudo isso, não tem tanto problema assim, tá? Então, para quem leva a coisa pronta, leva ela bem fundamentada, bem feitinha, mas não precisa ficar preso na tecnicidade do negócio, né? Traz já os resultados. O professor Sérgio, ele falou isso, né? Da questão, por exemplo, quando ele citou a questão da própria palavra evangelho, que como nos escritos dos escritores cristãos, apostólicos, eles vão dar um outro significado. Ele pega uma palavra que já era de uso comum, que era conhecido na questão cultural da época, mas no Novo Testamento, nos escritos do Novo Testamento, ele tem um outro significado. Ainda que o sentido seja o mesmo, trazer boa nova, mas ele vai associar isso na pessoa de Cristo. Isso. Uma coisa interessante que eu sempre falo para os meus alunos, né? Muitos alunos perguntam, professor Sérgio, como que eu entendo a importância de Roma dentro desse cristianismo? E eu falo, gente, é muito fácil. 3 livros você vai ter um bom conhecimento. Coester, Introdução ao Novo Testamento, F.F. Bruce, História do Novo Testamento, e agora um bem recente, numa linguagem bem jovem, e Deus falou na linguagem dos homens, do Paulo Wan. Aí, tá, mas esses livros não falam da história de Roma, mas ele vai falar, vai trazer um assunto que você vai ter que pesquisar sobre o pano de fundo, que é o quê? A formação do Novo Testamento. Quer conhecer tudo isso, que nós vamos falar, Pax Romana e muitas outras coisas? Estude sobre a formação do Novo Testamento. Por quê? A formação do Novo Testamento, segundo Geisler, vai ter que envolver 3 aspectos. O aspecto teológico, o aspecto eclesiológico, né, o eclesiástico, e o aspecto político. E tudo isso está envolvido na história de Roma. Entendeu? Aspecto teológico, acontece. A igreja tá, muita gente começando a questionar, mas que religião é essa? Dentro e fora, né? Eclesiástico, tá? Como que vai ser o nosso governo? Como que vai ser a ceia? Entendeu? Quem que pode ser cristão? Quem que não pode? E político não precisa nem falar, né? Tudo isso que envolve Roma, nós falamos aqui por cima, a priori, Pax Romana e tudo isso. Então, para você que nos assiste, não precisa ficar assustado. Se você quer estar por dentro desse assunto, o professor Nato também depois pode, com certeza vai também indicar, mas assim, uma trilha de aprendizagem. Estude a formação do Novo Testamento, do cânon do Novo Testamento, porque automaticamente você precisa trilhar esses caminhos, entendeu? Então não precisa comprar um livro de 3.000 páginas. Não. E às vezes dá pra gente simplificar a vida. Eu tô com uma turminha
dando aula secular, né? Uma turminha do 6º ano, e é exatamente essa matéria que a gente está trabalhando. A gente trabalhou o 3º bimestre, o Império Grego. Não, o 2º bimestre, Império Grego. O 3º bimestre, Império Romano. E agora o 4º bimestre estamos estudando Idade Média, não é? E quando eu estava falando sobre o Império Romano, eu perguntei para eles, tá, legal, a turminha do 6º ano lá, né, tal. Eu falei, tá, legal, estamos estudando, tá, mas eu gosto de trazer para hoje, para agora. Qual a importância do Império Romano para o nosso dia a dia, para o secular agora? E o pessoal boiando, né, porque assim, história, ainda mais para esse público assim, não é tão cativante, né? Aí eu fui e falei para eles, tá, eu quero nome de 3 deuses romanos. Aí aquele silêncio na sala e todo mundo, tipo, cadê, né? Cadê? E ninguém respondia. Eu falei, tá, então eu quero nome de 3 planetas do nosso sistema solar. Rapidinho veio. Saiu lá um Mercúrio, saiu lá um Marte, um Júpiter. Aí eu falei, pronto, respondeu. Respondeu o quê? Eu falei, ué, hoje o nosso sistema solar, ele tem os nomes de deuses do panteão romano. Tá? Então eu falei, olha só como que Roma é importante, que para a história bíblica ele é muito importante. Só que para a nossa história secular também é importante. Então quando a gente estuda a Bíblia e procura entender uma introdução ao mundo do Novo Testamento, que é conhecer esse pano de fundo, você não só agrega conhecimento bíblico-teológico, como você também agrega muito conhecimento contemporâneo, que vai te ajudar numa faculdade, numa universidade, no emprego, enfim. Em algum momento, na provinha que de repente eu vou aplicar para eles, eu vou pedir lá o nome de 3 deuses romanos. Às vezes, pela história, não vai lembrar. Mas quando dá essa dica, não, 3 planetas aí do sistema solar, a resposta vem. Astronomia ele responde. Pronto. Exatamente. Não, e outra coisa, né? Agora, olhando para dentro da igreja, aquele, como disse o professor Renato, aquele mais brutão, né? Aquele tutano pode olhar e falar, isso tudo aí que eles estão falando aí, ó, não vai servir de nada. Tá, Lucas 2:1. Aparece lá o nome de César Augusto, dizendo ou convidando o mundo inteiro da sua época para um recenseamento. E aí, quem que é esse César Augusto? É o contexto que nós estamos falando aqui, Roma. Entendeu? E não só isso, nós precisamos entender que Jesus foi crucificado debaixo de uma lei romana. César Augusto veio depois de Júlio César? Sim, César Augusto é. O Júlio César, Ele que começa a formar a república? Isso, o Júlio César, na verdade, ele é um primeiro ditador, né? Mas não é ditador igual a gente entende hoje, né? Ele foi um ditador que foi... O Senado deu o poder para ele. Porque ele quer tirar o poder. Ele tira, na verdade, né? Um dos primeiros aliados, querer tirar o poder do Senado, né? E de certa forma também, quando nós falamos do César Augusto como ditador, é no sentido de que, se não. O Júlio César, na verdade, né? O Júlio César, ele foi um ditador nesse aspecto. Por quê? Porque além de tirar o poder do Senado, ele também quer centralizar tudo em uma única pessoa, né? E ele é um dos primeiros, assim, de importância, né, de nome importante, a tentar trazer a ideia de que os imperadores eram divinos, entendeu? Então, mas o César Augusto vem depois do Júlio César. Olha que interessante. Qual a importância de se estudar o Império Romano para a interpretação bíblica? Qual é o personagem mais importante? Lógico, não vamos colocar Jesus nessa prateleira, né? Mas qual o personagem? Tá acima disso, né? Qual o personagem mais importante ou que de maior relevância no Novo Testamento? Paulo. Né? E que Paulo é? Cidadão romano. Cidadão romano. Por que é que ele tem autoridade? Por que é que quando ele fala que ele é cidadão romano, tipo, os caras ficam morrendo de medo? Né? Poxa, chicoteamos um cidadão romano. Por que ele não pode? Ele pode. Essas informações não estão na Bíblia. Está na história. E se a gente não recorrer à história, a gente fica sem sentido em algumas partes. E, poxa, se Paulo é o personagem mais importante ou de maior relevância para o Novo Testamento, tanto que ele escreve quase o Novo Testamento inteiro.
As epístolas, ele está tomando conta lá, né? A fundamentação da igreja contemporânea é na teologia de Paulo. E Paulo constrói a sua teologia trazendo respostas, que é o que eu também estou trabalhando no Antigo Testamento na escola dominical desse trimestre. São respostas. Paulo não vem trazer respostas para nós hoje. Paulo traz respostas para eles lá. Tá? A gente acha que Paulo tinha as preocupações filosóficas, éticas que nós temos hoje, né? E não, Paulo tem problemas e desafios lá. E é esses os problemas que ele, quando escreve, está respondendo, não é? Então a gente precisa ter essa atenção para entender significado e significação. A gente olha a significação, que é o que ela significa para mim agora, né? Mas a gente esquece de olhar para o significado, qual o primeiro sentido dela lá. E a interpretação, uma boa interpretação da história vai me ajudar a ter esse pé lá e pé cá, significado e significação. Se eu não entender isso, a minha hermenêutica, a minha interpretação bíblica, ela é deficiente, tá? E não tem nada pior, para mim, pior do que não conhecer é conhecer pela metade. Porque quem não conhece não se arrisca. Eu não gosto de nadar, eu tenho medo de água e não quero aprender. Logo, entendo eu que afogado eu não vou morrer. É água só no joelho, né? Água, e olha lá, eu quando eu casei fui para um parque, tipo os que a gente tem aqui, né, lá na Bahia, e eu me senti naquele seriado do Chaves em Acapulco, que o Kiko desce, o Kiko tá se afogando lá, e socorro, socorro, é quando levanta ele, a água tá pelo joelho. Você acredita que eu tive uma experiência parecida? Agora vamos zoar de mim, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Eu desci num tobogã assim extremamente radical, que eu cheguei lá bambinho, lá embaixo. E eu tô tentando ficar de pé e não consigo, cai. Tô tentando ficar de pé, não consigo e cai. Aí o salva-vida foi lá me levantar. Quando ele me levanta, a minha esposa, a gente recém-casada, ela tá lá na beira da piscina, rachando o bico de mim. E eu extremamente envergonhado, porque a água tá no meio da perna. Não era água para se afogar, mas eu tava me afogando. É porque eu não gosto de água mesmo, né? Então assim, eu não me arrisco. Agora, uma pessoa que sabe pouco, ela não sabe nadar. Mas para mostrar pra turma que ela sabe nadar, ela vai dar um mergulho. Sim. Só que o risco dela se afogar é alto. Então, para mim, não saber só é pior do que saber pouco. Porque quem sabe pouco vai se arriscar. E geralmente quando se arrisca dá ruim. Exatamente. Porque é interessante, né, como que o Novo Testamento, né, ele se apropria da questão cultural, política, linguística, né? Porque a gente está falando de Roma, mas o Novo Testamento é todo escrito em grego, que ainda no Império Romano é a língua corrente, né? É a língua falada. Língua globalizada, né? E é só que você tem toda a estrutura política imposta por força por Roma, né? E Em Cavalcante, sobre isso que você falou é tão importante que, por exemplo, o desejo messiânico, sempre houve um desejo messiânico, mas qual é o período onde há um desejo messiânico maior entre os judeus? nesse período Em do domínio de 63 Roma. antes de Cristo, quando o quê? A partir dali, o Roma, né, o Pompeu invade a Judéia, anexa a Judéia a Roma, a partir daí começa um espírito, um desejo messiânico gigantesco. Aí é o que eu sempre ensino em geografia bíblica, né? O pessoal acha que a matéria é chata porque tem gente que ensina só planície, superfície. Gente, vamos ensinar que Deus estava ali usando, havia o fator humano, mas por trás daquilo estava um Deus todo-poderoso, adentrando a cultura, usando tudo aquilo, para quê? Para preparar o coração dos homens para a plenitude dos tempos, né? E isso daí foi, assim, um marco no coração daquele povo que esperava e desejava um Messias, né? Claro, Jesus não veio como eles esperavam, mas fato é, o próprio Bruce vai colocar a comunidade de Qumran, né, os Quitim e muitos outros, né, os próprios fariseus,
né? E outras seitas que surgem ali, eles têm uma proposta justamente, opa, estamos sofrendo, né? O anticristo, porque a visão deles era de que o anticristo não, o antideus, Roma, o nosso inimigo, a abominação, entrou aqui. Agora eu acho que o Messias vem nos salvar, entendeu? Então, muito interessante isso. É porque o Apocalipse, se você pegar todas as figuras simbólicas ali, todas elas apontam para algum elemento romano. Isso que você falou é tão importante, porque para entender o próprio Apocalipse, eu preciso entender o que está acontecendo em Roma, as figuras. Por quê? Porque o Apocalipse, recente eu dei uma aula sobre o Apocalipse, eu falei, o Apocalipse ele é profético, mas ele também é político. Os alunos, como assim? Sim, porque João, ele usa da revelação que Deus deu a ele e aproveita e faz uma crítica a tudo que está acontecendo naquele momento. Então, para você que nos assiste, não pasme, mas as bestas que João se refere ali, né? Ele está se referindo aos imperadores mesmo. Essas bestas aí são eles que estão querendo aqui nos destruir, né? Eu pensando, quando ele está falando dessas bestas, ele está falando das que a gente vê por aí hoje em dia. Não. É muito interessante uma vez... dos imperadores. Dos imperadores. Eu pensei que era dos governantes atuais, mas é dos governantes antigos, não é? Você vê que a própria descrição de Jesus, ela é um ataque a Roma. Por quê? Ele vai descrever um Jesus cuja espada é mais afiada do que qualquer espada. Roma, quando você vai para os livros estudar, Roma se gabava, se orgulhava de ter a espada mais poderosa. E João está falando, a espada mais poderosa é a palavra que sai da boca do Messias. O rosto de Jesus brilha mais do que o sol do meio-dia. Tá lá o Domiciano trazendo para si o título de Deus Sol. E falando, não, ele é só o Deus Sol? Tá aqui o Cristo que brilha mais do que o Deus Sol. E, claro, a descrição dos pés de bronze, né? João pega ali a descrição, possivelmente, de Daniel, e fala, enquanto Roma é um império forte, mas é forte só como um ferro. Tá aqui o império, o reinado que durará para sempre. Uma pedrinha vai derrubar ele. Exatamente. Então você vê que toda a Bíblia, por isso que eu sempre dou essa dica para meus alunos, né? Porque alguns olham e falam, nossa, professor, é muito difícil entender isso. Estuda a formação do cânon do Novo Testamento, que você vai automaticamente você é obrigado a ir. Você não vai virar um especialista, mas você vai entender muita coisa do que está escrito ter noções. E o que a gente está fazendo aqui é trazendo noções, tá? Até porque, vou dizer de mim, eu não tenho domínio de tudo, essas questões introdutórias do Novo Testamento, tá? Porque eu tenho que entender de história, de política, geografia, e ter o domínio de tudo isso não é fácil, tá? Eu não sou erudito, tá? Não somos eruditos. Mas, quando eu vou fazer uma interpretação bíblica, tendo noções, eu já consigo me aprofundar, eu já consigo ir atrás, eu já consigo ter uma percepção. E o que a gente está fazendo aqui é colaborando com você, tá? Para que a gente tenha percepções, tá? Você não vai virar um erudito por causa de um podcast. Se fosse assim, seria muita prepotência nossa, não é? Não queremos formar eruditos, mas a gente está querendo trazer noções para que, com base no que a gente está falando aqui, até se você quiser criticar, dizer que não é bem assim, fique à vontade, tá? Os comentários aí embaixo tá aí para isso, tá bom? Mas nós estamos aqui para trazer uma colaboração, uma contribuição para que a gente venha a desenvolver um pensamento crítico, a gente ter noção de alguma coisa. Vocês estavam entrando em Apocalipse aí, eu já tinha aberto aqui antes de você entrar no Apocalipse, né? Você vai trazer a base agora do textual, né? Para trazer uma base geográfica, tá? De geografia, para a gente entender, por exemplo, uma das partes, não estou indo nem para as partes mais difíceis do Apocalipse, estou ali nas 7 igrejas, tá? Pelo menos 3 das 7 igrejas aí, se a gente tem um conhecimento da geografia, a gente já consegue fazer uma melhor interpretação. Sim. Vou dizer 2 delas, que é a Filadélfia e a própria Laodiceia. Eu vou ficar aqui na Filadélfia, lá no verso de número 12, quando diz que ao vencedor farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Quando a gente olha para a atual Filadélfia hoje, está lá na Ásia Menor, tá uma parte da Turquia, é uma cidade, é uma região que sofre com constantes terremotos.
Então, ali há uma instabilidade, insegurança, existe toda essa questão que um terremoto causa num lugar. Talvez hoje, por causa de tecnologia, a cidade seja mais pronta, mais preparada, mas a gente está falando do século I, tá? De pessoas que construíam a sua casinha, vinha um terremoto, e eles não tinham estabilidade. E quando o texto está dizendo, ao vencedor farei coluna no templo do meu Deus, Deus ali mais do que coluna, tá? Deus está dizendo que haverá estabilidade, segurança, firmeza, proteção. E ele está dizendo, ó, essa vida de vocês de ficarem peregrinando para lá e para cá, já acabou, porque agora comigo nunca mais sairá. Farei coluna no templo do meu Deus e de lá nunca mais sairá. Mas como é que eu consigo fazer uma aplicação dessa num texto se aqui não está me dizendo? Contexto geográfico, tá? Então, assim, tudo isso que a gente está trazendo para vocês aqui e alguma dessas pinceladas é só para mostrar para você a importância desse tema e a importância de você se aprofundar no estudo bíblico. E quando eu digo se aprofundar, não é você descer a 11.000 metros e achar um Titanic lá no fundo do oceano. Nada disso. Às vezes se aprofundar é só, sabe, é o profeta Ezequiel, né? A pessoa tá com água no tornozelo e ela já tá no manto, né? Aí a gente tá dizendo assim, irmão, tem água para vir pro meio da canela. Poxa, se tá gostoso com a água no tornozelo, Imagina. entenda o nosso convite, anda um pouquinho e deixa a água bater no meio da canela para você ver como é bom, tá? E quando você tiver com a água lá no meio da canela, a gente vai fazer outro podcast e a gente vai falar, olha, vem mais um pouquinho que tem água que vai até os lombos. E é assim que vai sendo construído o conhecimento teológico. Acho que nós que estamos aqui, se a gente chegou nesse nível de entendimento bíblico, sociológico, cultural, enfim, a gente não construiu isso do dia para a noite. A gente já vem de uma longa caminhada, um processo difícil. É o que a gente vai dizer aqui, a gente está trazendo ideias. Não é um processo fácil, mas é prazeroso. Tá? Você olhar para o texto bíblico e você saber que para você ter uma boa compreensão do texto bíblico, você ter um panorama histórico, cultural, geográfico, sociológico, enfim, você consegue ter uma maior autoridade naquilo que você está pregando, ensinando, sabe? Você melhora o seu aconselhamento bíblico. Ah, eu não sou pregador, mas o que a gente está ensinando aqui é para que no seu processo de aconselhamento você tenha maior autoridade. Ah, mas eu só sou professor de escola dominical. Meu, você é o maior professor da terra. Você é professor de escola bíblica dominical, onde pessoas que deixam o seu descanso num domingo de manhã não são obrigadas a irem te ouvir, tá? Elas vão por espontânea vontade, algumas por livre e espontânea pressãozinha dos líderes, dos professores, não é? Mas assim, elas vão e elas dão para nós o que elas têm de melhor, ou de mais importante, que é o tempo. Você, professor de escola dominical, você não pode se abdicar desse conhecimento, porque as pessoas estão lhe dando o que é o de melhor, que é o tempo. Então, essas informações é para você de escola dominical, porque você vai ter maior autoridade. Tá? Eu fiquei mó feliz que lá na escola, eu dando aula para a turminha do 6º ano, aí eu falei dos planetas, né? E todo mundo ficou com aquela cara de espantado. Tipo, será que ele tá falando a verdade mesmo? Aí quando foi na outra aula, né, eu falei, e aí, quem é que deu o Google pra ver se o professor acertou ou não? Aí 2 mocinhas levantou a mão, falei, e aí, eu tô certo ou não tô? Tá, aí tipo, sabe aquele orgulho assim? Tipo assim, a aula de teologia me salvou na aula de história pra turminha do 6º ano. Salva, gente. Então o que a gente tá trazendo pra vocês aqui é um conhecimento mostrando pra você, olha, se você vir pra cá, tem água, tá? Então, encare dessa forma que vai ser bênção para sua vida. E o professor Sérgio já deu aí 2 dicas aí deu mais, né? Mas ele se frisou muito os autores que você falou. O Coester e o Bruce. Né? E eu gosto de um Bruce é muito bom. Um livrinho assim que ele é muito, ele trata muito do que a gente está falando, mas ainda que ele é resumido, que é o Manual Bíblico de Halley. Também muito. Que eu fazia, é um livrinho bom, barato.
Você comprou ele é livro introdutório. Tudo isso que a gente está falando, a questão do Novo Testamento, panorama bíblico, é um livro interessante, assim, que para você dar os primeiros passos, assim, na questão geográfica, política, a formação do cânon, tudo isso. Então E hoje tem isso é uma muito época muito importante, boa, né? né? É importante para o professor Cavalcante, porque é, nós temos uma mania de pegar Deus e tirar Deus da história do nosso mundo. Isso daqui nós somos mestres em fazer isso, né? Nós achamos muitas das vezes, ou nós trazemos Deus demais a ponto de tornar Deus brasileiro, ou distanciamos Deus de um jeito que é como se ele trabalhasse só a partir da própria eternidade. As 7 cartas que o professor Renato tocou aqui, gente, ali é Deus falando com 7 igrejas históricas, reais, a partir da cultura dela, entendeu? Um outro exemplo, né, que até o próprio Coester cita, depois nós podemos ver com o Kelvin, para eu compartilhar que eu fiz uma série de materiais, de repente, com o pessoal para ter acesso, mas eu peguei aqui uma inscrição, por exemplo, de um calendário que foi descoberto pelo Adolf Deismer, numa cidade grega antiga, que, por exemplo, ele se dirigiu ao imperador como Soter, Salvador. Uma palavra tão conhecida Tão da conhecido. cristandade. Então né? veja que quando Paulo, os escritores colocam Cristo como Salvador, eles estão diretamente indo contra Roma. É o contraponto àquilo que o Exato. senso comum acreditava. Que a gente tem que entender que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em grande parte, ela é uma releitura da cosmovisão do seu tempo, do seu realidade, tempo. né? É uma releitura da realidade, da cosmovisão do povo do seu tempo. Então, a gente tem que entender que a Bíblia, ela não é uma releitura do nosso tempo. Isso é um trabalho dos exegetas, dos hermeneutas, Isso. de fazer uma releitura a partir do texto bíblico, porém respeitando o seu contexto original, para Exato. a partir daí fazer uma releitura para o nosso tempo. Mas a Bíblia, a primeira audiência, quando ela lê o texto, quando ela interpreta o texto, quando ela prega o texto, é fazendo uma releitura da cosmovisão do seu tempo. Tá? Então, assim, é contra o seu sistema político, é contra o seu sistema religioso. Então, não queira você encontrar Bolsonaro ou Lula dentro da Bíblia e da interpretação bíblica. O que você vai encontrar lá é Nero. As bestas, né? As bestas da época dela. Da época, basta cada besta ser um mal. É interessante que a própria carta de Paulo aos Romanos, quando ele vai denunciar a cultura, ele tá pegando elementos grego-romano ali na questão do comportamento da sexualidade que foi pervertida. Ele tá pegando o padrão da época em que ele está. E aí, o irmão Renato aqui entrou numa questão do que nós chamamos de teologia contemporânea ou pública. E aí eu falo que nós falhamos em um ponto que teve um gigante, que nós nem lemos ele. A maioria não lê porque tem medo. Que é um homem que fez isso muito bem. Que foi um homem que foi para o texto bíblico, entendeu que o texto era para aquela época, mas procurou entender o texto e aplicando ao nosso tempo. Quem? Karl Barth. É impossível estudar teologia, estudar tudo isso e não passar por Karl Barth. Ele fez isso muito bem, entendeu? Não concordo com tudo, mas o Karl Barth, Emil Brunner e muitos outros fizeram isso. Calma aí, a neo-ortodoxia. O que esse texto pode falar comigo hoje? Entendeu? Por exemplo, eu fico muito triste como alguém que está na teologia, talvez seja o mesmo sentimento do professor Renato, talvez o seu professor Cavalcante. Agora, voltou novamente a uma briga, uma discussão, se o obreiro pode usar barba ou não. Gente, tanta coisa importante para a igreja discutir. E vai ficar discutindo se o obreiro pode ter barba, bigode ou não. E hoje nós estamos vendo a época da inteligência artificial. Estamos na bioética. Exatamente. Entendeu? Então, tanta coisa para se estudar. E assim, você vê Paulo, você vê os escritores bíblicos preocupados com o seu tempo. Eles procuravam dar uma resposta para o seu tempo, né? Então, eu acho que essa aula também, esse podcast, né, professor Nath, é um convite para você que é teólogo, você que está iniciando, entender
Para que Deus deixou uma ciência tão maravilhosa como a teologia, como a história? Que me perguntam direto, eu sempre respondo, para nós conseguirmos fazer a leitura do nosso tempo, a partir da lente do céu, a partir da lente bíblica, e aplicar. Aí você percebe que Deus não perde tempo discutindo. Tem coisas na época de Paulo que se acontecesse hoje, meu Deus do céu, o povo todo fim de semana ia fazer passeata. E Paulo não discute aquilo. Você vê que o próprio Paulo tem uma flexibilidade, né? Por exemplo, Timóteo, ele é filho de grego, mas é filho de judeu. E ele vai ter que agora entrar dentro de um contexto judaico. Paulo circuncida. Isso. Você tem Tito, que é um grego, fala, não vai circuncidar. Exato. E aí você vê o próprio Paulo que primeiro ele apanha, fica quieto, não fala nada, que é romano. Depois o pessoal quer dar um jeitinho lá, que ele fala, não, peraí. Exato. Eu sou romano, e aí como é que fica? Ele usa todos os recursos para não causar impedimento do evangelho, porque se ele faz isso, né, se ele permite fazer meio ali um jeitinho ali brasileiro lá na época, não. E os outros que viriam, como é que queriam? E é interessante também que chega uma hora que ele diz, né, que em Cristo não há judeus, gregos, servos, livres, escravos, né? Ele nivela todo mundo. E depois ele faz um voto e raspa o cabelo e vai cumprir o ritual lá. E quando o escravo foge, ele não vai defender o escravo, ele vai devolver o escravo. Só que numa perspectiva de qual? Agora trate ele como irmão. Assim, ele não proíbe, porque assim, ele não vai discutir isso daí, porque isso aí é uma questão cultural. Não tem como você derrubar um sistema. Mas o que ele vai fazer é trazer elementos do cristianismo, da fé, falou, tá, ok, não dá pra gente lutar contra tudo isso, mas agora o amor, esse aí a gente pode continuar mantendo, né? Então perceba que é releituras possíveis, e é lógico, conforme a cultura vai evoluindo, o mundo vai evoluindo, o que a gente vai fazendo é isso, é interpretação do nosso tempo com a realidade bíblica, com as verdades bíblicas, e é esse exercício que a gente tem que estar fazendo. E aí você observa isso, por exemplo, sobre até esse tema, uma vez recente conversando com o irmão falou, mas por que Paulo não escreveu contra? Paulo era influente. Eu falei, gente, calma aí, primeiro que Paulo não era a preocupação dele. E diferente do que a maioria pensa, Paulo não tinha uma influência política. Paulo tinha uma influência religiosa, era coisa totalmente diferente. Numa igreja recém... Exatamente. Surgida, Paulo tinha que dar doutrina, que é o que ele faz. Paulo tinha que abrir igreja, que é o que ele faz, preparar obreiros. Só que tem um porém, aí nós chegamos ali em 1700, no movimento wesleyano, o avivamento wesleyano, eis que surge quem? É William Wilberforce, que foi o primeiro ministro a chegar e falar, calma aí, vamos pôr um fim à escravidão. Vieram pessoas antes dele, mas Deus olhou e falou, agora eu tenho dois homens, Wesley, que vai falar na igreja, e o Wilberforce, que vai falar dentro do Senado, dentro da política. Olha que interessante, né? Você tem um elemento político que é o Império Britânico, Exato. que tem uma influência no mundo, que hoje quem tem é os Estados Unidos, né? Exato. Então, o Cavalcante, você tocou no ponto interessante. E eu, como alguém da teologia, da história, gente, eu espero até, não sei se eu sou o único, mas eu leio a Bíblia, a história, que às vezes até minha esposa fala, parece que tá te dando doce, a criança que recebe doce. Porque, por exemplo, quando eu leio isso, eu fico falando, uau, gente, o nosso Deus, o conceito de imanência de Deus está aí. Que é um Deus que vai trabalhando na história. Então, chegou o momento, Deus fala agora, porque agora eu tenho todo o cenário. Aí você fala, mas Deus não podia fazer do nada? Deus podia. Mas aí nós temos um conceito que o próprio Deus estabeleceu lá na criação, né? Que é dar forma e preencher. Então ele vai dando forma. Opa, agora eu tenho dois homens que preenchem os requisitos, entendeu? Então, olhando para o nosso tempo, o que a igreja do nosso tempo, o pessoal fica discutindo. E eu, como pesquisador, sempre escuto isso. Mas o que é a igreja? Qual o papel da igreja agora? É fazer a leitura do seu tempo. Eu vejo Deus dando forma. Talvez quem vai preencher esses espaços pode ser essa geração que o professor Renato está ensinando, a moçadinha que tá vindo ainda da idade do meu filho. Tá, o Kelvin não, o Kelvin já tá velhinho já. É o dele, né? O filho do Kelvin. Talvez seja essa geração. Por isso a importância
Eu vou falar da minha igreja. Minha igreja lá, nós ensinamos doutrina para nossas crianças, ensinamos dons, história da igreja. Por isso é importante ensinar isso para as crianças. Entendeu? Por quê? Porque talvez ela seja a ferramenta que Deus vai usar para preencher aquilo que Ele está dando forma. É porque Assim é a minha oração. É porque esse elemento da igreja, né, ela ser uma resposta para uma estrutura existente, né? Ele tá falando a ideia é Roma. Uma família romana era onde o pai era um opressor, né? Ele era ele fazia o que ele queria dentro do Exato. lar, de um lar romano. E quando você vê Paulo escrevendo aos Efésios, que Efésios Os pais. é uma colônia de maioria romana, ele vai dizer o quê? Ele vai mostrar qual é o impacto de uma pessoa transformada. Que agora a relação homem e mulher é uma relação onde todos se sujeitam, e aí ele vai classificando ali qual que é a função de cada um dentro, e ele até fala da relação do senhor e escravo, que queira ou não, ele está de uma forma indiretamente, ele está batendo com uma estrutura opressora que tem que existe na sua época. Uhum. Quando você vai ver, quando ele vai falar a questão da própria liderança da igreja, dos presbíteros, quando ele fala que ele tem que ser casado com uma só mulher. Mas por que ele frisa isso, né? E ainda mais ele não podia beber, o diácono ainda podia dar uma pitaquinha, mas o presbítero não, né? Então, aí você vê que a própria questão do homem ter várias mulheres, quando ele fala para o presbítero, ó, para você ser presbítero, você tem que ser casado com a sua mulher. Ele também já está rebatendo uma cultura existente na época. Exato. O que a gente tem que entender é que existe o mundo ideal e o mundo real. Exato. Qual que é o mundo ideal? Que Paulo já escrevesse e acabasse com a escravidão. De que Jesus viesse e acabasse com a desigualdade das mulheres. Tá? Esse é o mundo ideal. Mas era o mundo real? Não. Tinha como, né? O mundo real é que não dá pra gente combater um sistema tão forte e já estabelecido. Até hoje os crentes se perdem também na leitura do nosso tempo. Exato. Porque eles fazem uma leitura ideal. Só que nós temos que entender que a própria Bíblia foi construída em cima de um mundo real. O que é possível ser feito? Aonde é possível mexer? O pastor Cavalcante trouxe a ideia das mulheres aqui. Quem não entende o contexto sociocultural da época vai ler a Bíblia e falar que Paulo era misógino, machista, tá? E não, né? Quando não entende o contexto. Agora, quando a pessoa entende o contexto, fala, o nível que Paulo coloca as mulheres é incomum para aquela época. Sim. É o ideal? Não é o ideal, mas é o real para a época. É o que ele consegue, é o que o Espírito Santo conseguiu fazer e é o que a igreja promoveu. Aí quando a gente vai fazer essa leitura para o nosso tempo, tem muito crente bom, triste, chateado, porque ele imagina um mundo ideal. E Paulo não viveu esse mundo ideal, Jesus não viveu esse mundo. Qual que era o mundo ideal? O mundo ideal é que não se pagasse impostos. Mas qual que é o mundo real? Dai a César o que é de César. Tá? Então, hoje os crentes têm que entender que assim, a nossa espiritualidade ela não pode estar baseada num mundo ideal. Tá? A minha esperança sim está no mundo ideal. Novos céus, nova terra, a morte não existe, Deus enxuga dos meus olhos toda lágrima. A minha esperança, sim, mas o meu pé está aqui no chão. E o meu pé aqui no chão é outra realidade, é o mundo real. Tá? Então, quando o crente vai estudar a Bíblia, ele tem que entender isso. A Bíblia foi construída em cima de um mundo real, não do mundo ideal. No mundo real, Paulo eleva o patamar das mulheres num nível jamais visto na época. Jesus traz as mulheres para perto dele. Tá? Hoje a gente fica brigando mulher no ministério ou não no ministério, mulher pode, mulher não pode e tal. E a gente vai usar, falar, mas não tá na Bíblia. Quando a pessoa diz isso, eu fico triste porque vai ser difícil de tirar isso da cabeça dela, né? Eu fico triste. Mas, assim, quando a gente vê a questão estrutural da época, a forma como que eram delegadas as funções, as responsabilidades, as famílias na época, e o nível que o cristianismo coloca as mulheres e crianças, poxa, criança até a completar a maioridade não era nada. Jesus, deixe vir a mim as criancinhas. Eu tenho um livro também para indicar, e se Jesus não tivesse nascido? Um livro
que ele faz esse paralelo, assim, né? Como que era a vida das mulheres, como era a vida dos pobres, como era a vida dos doentes, como era a vida das crianças. E ele mostra como que era e depois do cristianismo como ele vai ser agora, né? Todo o cuidado que o cristianismo tem com aqueles mesmos os menos favorecidos, com pessoas que tinham doenças, deficiência, como a igreja socorria essas pessoas, como as mães cristãs não abandonavam seus filhos que tinham alguma deficiência, que tinham todo o cuidado, porque acreditava que no valor da vida. Dentro de um mundo do Império Romano, onde uma criança era descartada como era um objeto, né? A mulher também era um objeto. Sim. Isso daí que você falou, pastor Cavalcante, é muito interessante. Eu sempre digo assim, que aonde os países mais desenvolvidos, os locais mais desenvolvidos é onde o cristianismo chegou. Isso a história diz, tá? Não sou eu. A maioria das grandes conquistas é por causa aonde chegou o cristianismo, entendeu? Por exemplo, para ilustrar essa questão da mulher, vamos pro próprio contexto. Atos 16 fala do trabalho de Paulo começando na Europa. Começa como? Uma mulher, né? Lídia. Mas aí você fala, começou, mas tem um fator muito importante ali, que aí é o fator que eu sempre uso para acabar com esse papo de Paulo ser machista. O F.F. Bruce vai dizer o seguinte, que no contexto da época, a sinagoga só era tida como um local com a presença de Deus se tivesse 10 homens. Jesus já quebra isso quando ele diz se tiverem 2 ou 3. Então Jesus já diminui. Paulo procura ali em Filipos uma sinagoga, não tem. Mas o que acontece? Ele escuta, o F.F. Bruce vai colocar que na porta da cidade as mulheres, havia um grupo de oração, por assim dizer, de mulheres reunidas. Paulo, se ele fosse tão machista como coloca, ele nem iria. Por quê? Nenhum rabino, nenhum sacerdote iria. Por quê? Porque para uma reunião ser validada tinha que ter 10 homens. Não podia ser uma reunião de mulheres. Chega Paulo lá com aquelas mulheres, ele prega, há uma conversão e Lídia se batiza, uma coisa que o próprio F.F. Bruce coloca, que era muito esquisita, entendeu? Por quê? Porque tinha assim, um pensamento até, inclusive, que a mulher nem alma tinha, entendeu? Tá lá Paulo batizando, né? Então, você vê que um trabalho na Europa começa, Paulo quebrando protocolos, porque não tinha 10 homens, não tinha uma sinagoga, tinha mulheres, ele fala, vamos aqui. Romanos 16, a quantidade de mulheres que aparece Exato. lá com Paulo agradecendo pelo empenho e a influência dessas mulheres no ministério dele. Exato. Poxa. Das crianças que você citou, quando Paulo fala da adoção, Paulo tá pegando uma coisa da época ali. Por quê? Porque enquanto não chegasse na idade adulta, era só um menino que podia ser abandonado. Há livros que diz que podia até ser abusados. Nós vemos Nero, né? Foi Nero, acho que o imperador Nero, que ele pega um adolescente de 12 anos ali e transforma em uma mulher. Eles não tinham, e não podia falar não, porque era o contexto. E aí, como foi bem citado, não, agora eles têm que vir a mim. Você vê o próprio Paulo falando, pais, não ireis vossos filhos. Né? Pai, trata bem seu filho, ele é uma criança, mas ele já é uma pessoa que tá dentro do plano da salvação. O Imago Dei exatamente. Tá nela também. A imagem de Deus está na criança, a imagem de Deus está na mulher, a imagem de Deus está na criação. Então, assim, as pessoas falam, eu falo isso porque o contexto que eu trabalho, contexto universitário, eu escuto muito disso. Mas a Bíblia não fala dos problemas. A Bíblia é o livro que mais trata. Mas é como o professor Nato coloca, ela fala de uma perspectiva, e aí nós vamos entrar na nova criação. Né? A perspectiva bíblica você não pode mudar a sociedade, mas você pode mudar a si mesmo. E mudando você vai aos poucos mudando a estrutura. Exatamente. Então, assim, né? Pecaminosa que existe. Não é a nossa perspectiva e nem a perspectiva bíblica fazer o reino de Deus aqui. Jesus não quis isso, mas é já em nós transparecer ou refletir um pouco do reino de Deus. Então, são alguns aspectos que nós vemos dentro dessa sociedade romana que está ali inserida no evangelho, está inserida na vida da igreja, né?
e que eu acho assim muito importante para você que nos escuta estar aí sabendo que as coisas não estão lá do nada, né? Tem um porquê. Bom, a gente já tá aí caminhando pro final, né, Kelvin? Esse é o nosso. Pode ir, o Kelvin. É que a gente tem culto hoje, né? Então. Não, o pastor pega nós depois, hein? Eu tô com fome. Ele não é o imperador romano, mas ele não vai gostar dele a gente voltar no culto, né? né? Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, para concluir aqui, que o pastor Renato falou. Estou profetizando, pastor também. Não. Que é em relação. Você não é diácono ainda? Oi? Não é nem diácono ainda? É? Você não é diácono ainda? Não, na igreja eu sou evangelista. Ah, então já tá bom. Não, mas... Que é em relação Já tá bem encaminhado já. a religião, por exemplo, né? É muito importante isso, aluno, que você vai escutar, porque note que foram o contexto religioso romano, né? Que claro que o cristianismo estava inserido, que foi o maior impulsionador, o maior impulso para a formação do cânon do Novo Testamento. Vocês com certeza sabiam, o professor Renato. Como assim, Sérgio? O gnosticismo, né? Aí o material que o Kevin vai falar, por exemplo, Marcião. Aparece um doido lá chamado Marcião e fala, ó, eu já sei quais os livros são inspirados. Entendeu? A partir disso, a própria liderança cristã olha e fala, opa, nós precisamos começar a discutir o que é inspirado ou não. Porque tanto interno como externo, o povo está começando a querer colocar aqui o que é nosso, o que não é, né? Aí você vê, por exemplo, na época de Justino Marte, ali 160, por que Justino Marte e o próprio Paulo, né, escreve sobre a ceia? Porque os cristãos, os romanos olhavam para os cristãos falando, olha, Cristo falou para comer da carne e beber do sangue. Falavam, são canibais. E o canibalismo era proibido em Roma. Entendeu? E aí, como que explica isso para os novos convertidos? Que não são canibais, mas que é um pão simbolizando, um cálice simbolizando. Então você note, eu acho muito interessante que a própria religião, que o próprio professor Renato falou que ensinou para os alunos dele lá, né? Sexto ano, né, professor? Foi. Sexto ano. Impulsiona também a formação do cânon do Novo Testamento, né? Aí eu quero... Por que eu citei nisso? Uma vez, recente... uma pessoa falou assim, nossa, eu nunca vi tanta gente escrevendo sobre determinado assunto, política, na igreja. Simples, porque nunca a igreja esteve tão envolvida, ou políticos olharam para a igreja com tanto interesse como no nosso tempo. Então é normal, e glória a Deus, né, pastor Renato? Mais uma vez, pastor, que Deus pode contar com homens e mulheres para escrever sobre o tema. Então note que a cultura, o momento também impulsiona a igreja. Né? Ela não tem como ela não reagir, porque ela está dentro da cultura, né? Aí o que acredito que muitas vezes o que aconteceu agora no nosso contexto aí atual brasileiro é que muitas vezes a igreja respondeu de uma forma que não deveria. Exato. Mas isso que você vê o reflexo disso, pessoas já escrevendo, pessoas dizendo qual deveria ser o posicionamento mais correto, porque no contexto brasileiro que nós estamos inseridos, muito da elite dominante, eles não querem que a igreja participe do debate público. Exatamente. Porque como é uma esfera religiosa, então, porque fala que o Estado ele é laico. Ele é laico, mas ele não é laicista, né? Então eu posso sim participar do debate e colocar uma posição daquilo que nós cremos. Então, você vê que não tem como correr disso, não tem porque, por outro lado, tem a questão de você contribuir com o debate público, e do outro lado, né, agora recentemente, a gente viu tá vendo um ministro que tá saindo, e o que ele reacende de novo? Ele reacende uma questão do aborto. Então ele retoma um voto e não é. Você vê que é um movimento orquestrado, não é um movimento aleatório, porque a outra ministra que estava saindo fez a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, é muito pensado. Então, a igreja e a maioria da sociedade não é favorável a esse tipo de coisa, não é uma coisa que está na pauta da população brasileira.
E a igreja, ela como uma entidade, ela tem que se posicionar. Sim, É exatamente. claro, mas aí claro, tem que se posicionar de uma forma correta, de uma forma bíblica. É aí que eu vejo o erro da igreja, mais uma vez, em viver no mundo ideal. Tá? A igreja, ela vive no mundo ideal, tá? Aquele negócio, a igreja não deve se misturar com a política. Esse é o mundo ideal. Mas no mundo real, tem que se misturar, mas sabendo os limites, sim, né? tem como no mundo real a gente dissociar da política? Não. Não. Então o que a gente pode, o que a gente tem que fazer? Fazer uma leitura correta, uma leitura bíblica, uma leitura saudável para o nosso tempo de qual o papel do cristão na sociedade. Ao invés de nós nos distanciarmos do debate público, porque se a gente se distancia, alguém se aproxima. Aconteceu com a televisão, aí depois a gente fica chorando. Aconteceu com rede social e depois a gente fica chorando, que a igreja nunca tem nada, o mundo toma conta de tudo. As universidades, a gente se distanciou, uma galera se aproximou. Aí agora a gente fica chorando porque a igreja está sendo atacada. Não, a igreja abriu mão. Ela abriu mão, então alguém foi e chegou. Da mesma forma. No mundo ideal, igreja e política não se mistura, mas no mundo real, igreja e política estão ali. E o que no mundo real a gente pode fazer? Se aproximar. Porque a gente não dá brecha para que pessoas que, conforme a nossa crença, de espectros diferentes se aproximem, se apropriem das nossas crenças e valores e traga coisas que vá nos trazer prejuízo. Então, no mundo real, sim, a gente tem que se aproximar. No mundo real, a gente tem que ir para as universidades, tanto lecionando quanto estudando. A gente tem que se aprimorar na vida pública, na vida política. Falar, mas o mundo hoje é o que é. É o que é. Tentaram colocar Jesus na parede. E agora, paga imposto ou não paga? Poxa, se tentaram colocar Jesus na parede, você acha que não vão colocar a gente? É lógico que vão, mas com a sabedoria do alto, com uma boa interpretação bíblica e crendo de que Deus é o governante da história, a gente crê que a gente vai caminhar para um caminho melhor. Apesar de muitos cristãos terem uma visão muito fatalista das coisas, não é? Por isso que eu sempre digo e recomendo, gente, você não precisa abraçar tudo. Mas teve dois grandes teólogos que tentaram isso, Karl Barth e Emil Brunner. Erraram. Mas eu sempre falo, foram os dois que mais olharam para o seu tempo e falaram, opa, isso pode, isso é evangelho, isso não pode, né? Porque a igreja também quer mudar tudo. E nessa ânsia de mudar tudo, como o irmão falou, recente eu escutei de uma pessoa, não, irmão, a pessoa perguntou pra mim, e aí, o seu filho? Eu falei, eu estou instruindo o meu filho para ele ser um missionário futuramente na universidade. Meu desejo, eu sempre falo, ó, estuda pra você entrar nas federais. Não, irmão, eu não quero isso pro meu filho, não. Eu quero meu filho numa faculdade cristã, num colégio cristão, nada contra. E aí eu lembro que eu respondi, tá, e vai ter uma empresa cristã também pra ele? É a questão do mundo ideal, né? Exatamente. E você vê, né, a própria questão, a gente tá falando, a política, hoje a gente tem exemplo do que aconteceu quando o cristianismo, ele se confunde com o Império Romano. Exato. Deu ruim. Deu muito ruim, né? Foi um momento muito ruim para a igreja até hoje ela é contestada, ela é criticada por causa dessa mistura muito acentuada. Então a gente tem até o reflexo que como é que a igreja deve como é que ela deve participar, né? Aí a gente tem um experimento também hoje, aí há mais de 300 anos, que é os Estados Unidos, que na sua formação ela tem os elementos, são pessoas que têm a mentalidade cristã, e também você vê, eles pegam o melhor da cultura, o melhor do que Roma tinha a apresentar na questão das leis, pega o melhor da questão da questão grega e é o que é hoje. Quer dizer que eles são perfeitos? Não, eles têm os seus defeitos, mas aí eu passo a pergunta, onde você queria morar hoje, né? Queria morar lá ou queria morar aqui? Entendeu? Porque você tem uma estrutura de base que reflete muito o que as igrejas são, né? Aquela coisa de você ajudar um ao outro, você tentar se melhorar
E você vê que lá nos Estados Unidos, o município, o presidente é fulano A ou B. Não interessa, ele tem pouca influência no município dos Estados Unidos, porque quem resolve as coisas é a comunidade. É a população, que reflete muito o que a igreja é. A igreja, ela tem as suas dificuldades, até ontem eu estava falando, cada igreja, ela tem... A igreja é igual a família, cada família tem as suas características, ela tem uma forma de se comportar. Eu estava até dando o exemplo da minha filha, que está em Santa Catarina, hoje ela já tá fazendo missão em outro país, mas minha esposa foi na igreja, e quando ela chegou, ela falou que ficou assim, espantada, assim, que ela nunca tinha ouvido isso. Eu até perguntei, a gente estava dando uma apresentação para os professores, que um menino, ele fez aniversário, e o pai dele falou assim, amanhã é seu aniversário, o que você quer? Ele falou assim, eu quero passar o dia todo na igreja. Não, mas você já vai para lá. Não, eu quero acordar cedinho e quero ficar lá. E aí, sabe o que acontece? Aí lá as pessoas saem da escola, que lá tem um programa dos jovens que são preparados para a missão, tem um trabalho específico, extensivo, né? Só que esse jovem ele nem faz parte do projeto. Ele sai da escola e ele vai para a igreja. Aí chega na igreja, ele vai brincar, ele lê a palavra de Deus, ele aprende, ele estuda, ele se relaciona com as pessoas, entendeu? E aí, esse tipo de pessoa que é moldado pela igreja, que você deu exemplo da questão de ir para a universidade. Então, quando é moldado dessa forma, ele passa por uma federal, entendeu? Ele vai ver as coisas lá e ele vai assim, não, meu pai não me criou nesse tipo de... Não é a mentalidade que eu sou criado. Ele vai extrair o que a universidade tem a apresentar, vai para a sociedade, vai para uma empresa que não é cristã, mas ele vai influenciar. E quando a gente olha, né, para a questão do Império Romano, por que eu estou dizendo isso? A igreja não levantou uma arma contra o Império Romano, mas a sua maneira a sua perspectiva, a sua cosmovisão, aos poucos foi derrubando a estrutura romana. A ponto de ser perseguida, né? Porque aí quando eles percebem, né, eu aprendi com o professor, a estrutura da igreja até o primeiro século era judaica. Sim. Ela não existe igreja. Porque assim, para a comunidade da época, era o quê? Eles estão debaixo do judaísmo. Você tem o judaísmo, e aí você tem uma ramificação, que é uma seita ali, que é o cristianismo. Entendeu? O cristianismo, ele faz parte do judaísmo. Isso. Só que ele tem uma proposta diferente de mundo. Quando começa essa proposta, aí você tem os judeus perseguindo esse movimento que surge, que nós somos contra, o que eles estão pregando não é o que a gente prega. Então, aí você vê quando Roma percebe isso, e tem essas questões que você colocou, né? A questão do comportamento, que tá comendo gente, não sei o que. A própria questão de que, a gente não se curva a César, né? A gente tem um reino. Então, essas coisas, a Roma começa a ficar preocupada. Você não tem qual que é o reino de vocês? Qual é o reino de vocês? Então, começa um movimento de perseguição. E também tem a própria questão da maldade dos imperadores. Ele queria resolver o problema dele. Vamos perseguir esse pessoal aí. Mas você vê que a própria estrutura da igreja, nas suas bases, vamos dizer assim, ela é um referencial que você vê o próprio Paulo, né, que ainda que a estrutura lá da questão da cultura, ela não é uma cultura romana, mas é uma cultura grega, né, que é lá em Éfeso. O pessoal falou que esse Paulo de peste, né, perturbador lá, que tá, entendeu? Acabou com a religião vigente na época lá. O pessoal parou de comprar a imagem da padroeira da cidade, entendeu? Você vê, com a pregação do evangelho, ele quase acabou com o negócio religioso na cidade. Então você vê que o cristianismo, o evangelho, ele tem esse poder de penetração na cultura, né? Exatamente. E é isso, né? Você que... Não, papo bom. Você trouxe uns livros aí, mostra pra nós aí. Tá? Bom, se me perguntassem se existe uma matéria que deveria ser obrigatória para qualquer estudante de Bíblia, tá? Bom, entendam o que eu vou dizer. E se não entender também, pega leve, não vai me matar tanto. Faça um comentário aí, né? Isso, respeitoso. né? Você é cristão não fala palavrão, não xinga o irmão. Não, né? O palavrão do cristão chama de seria o mundo ideal, né? Isso, né? Mas assim, eu acho que todo estudante de Bíblia, tá? Não importa qual nível que ele está,
todo estudante de Bíblia precisa estudar introduções, tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo. Eu gosto de estudar a cristologia, eu gosto de estudar pneumatologia, eu gosto de estudar eclesiologia, ou seja, as sistemáticas. Mas assim, vai ficar muito vago o conhecimento se você não tiver do que a gente está falando aqui, introdução bíblica. Conhecer o contexto, porque a gente acha que as sistemáticas hoje produzidas, elas trazem respostas para nós. Só que o que a gente aprendeu aqui é que a Bíblia ela foi produzida para trazer resposta para eles lá, posteriormente para nós. Então a teologia sistemática ela está lá na frente. O que a gente está propondo é um conhecimento um pouco mais ali na fonte, sabe assim, na água nascente, menos poluída. E eu sempre indico, eu li esse livro, tenho esse livro de cabeceira, eu gosto bastante, tá bom? Tá ver? É esse aqui, ó, Introdução aos Evangelhos, tá? Greg Blumberg. Né? Eu comprei, depois da primeira indicação que você fez, eu comprei, hein? Comprou, né? Valeu a pena? Valeu. Vale muito a pena. Ele vai tratar, aqui eles são 2 volumes, mas esse daqui especialmente é só sobre os evangelhos. E nele você vai ter essa parte introdutória, com aspectos de geografia, política, religião, esses primeiros fundamentos para que a gente faça a interpretação bíblica. Esse livro, para mim, se não gostar desse autor aqui, mas procure uma boa introdução bíblica, que certamente no mercado existe uma farta literatura, tá? Aí eu trouxe esse livro aqui, mas para quem quiser se aprofundar, Jerusalém nos tempos de Jesus, tá? É uma excelente leitura também, é um clássico, não é? Então não pode faltar na sua biblioteca. Para você que já tem um pouco de fundamento, mas ficou um pouco para trás, quer se atualizar, eu trago essa sugestão aqui de estudos do Novo Testamento, onde ele vai trazer o que tem de mais recente na academia, tá? Então, o que se estão falando hoje sobre a literatura paulina, joanina, a teologia lucana, a teologia marcana, como que é tratado as mulheres, tá? Enfim, essas coisas que a gente falou aqui, esse livro aqui ele traz as discussões acadêmicas mais recentes do que está sendo tratado acerca desses temas. Então, também para mim é uma leitura muito boa, uma leitura panorâmica. E para você que quer profundidade, uma coisa mais rápida, eu acho que esse comentário histórico-cultural, eles são 2 volumes. Tem do Antigo Testamento, de John Walton. E mais um lá que não vou me lembrar agora. É que o John Walton é questão do Antigo Testamento. Antigo Testamento, ele é o cara, não é? Ou é um dos caras, tá? E no Novo Testamento nós temos aqui o Greg Kinnear, tá? Um carismático. Pentecostal carismático, tá? E aqui, como funciona esse livro? Você vai ler aqui a Bíblia, Apocalipse 3, verso 1 ao 7. Você vai abrir aqui, Apocalipse 3, do verso 1 ao 7. E aqui você vai ter informações geográficas, políticas, religiosas, tudo que for contextual e histórico, você tem nesse livro. Esse livro aqui, de todo o Novo Testamento, e o primeiro volume dele, de todo o Antigo Testamento. É muito bom. Ele não vai explicar o versículo bíblico, mas ele vai trazer tudo que está por detrás do verso bíblico em questão de... Traz o pano de fundo histórico. O pano de fundo histórico, cultural, ele traz tudo. Ele não vai explicar o verso bíblico. Ele é teológico, ele não é um comentário teológico. Isso, mas ele vai trazer os detalhes da cultura, os detalhes da política, os detalhes do contexto, tá? Então, para mim, são livros que, nessa temática que a gente trabalhou aqui, são livros fundamentais, além do que o Sérgio aqui também vai apresentar para nós, né? O professor Sérgio vai apresentar aí a literatura sugerida aí. Legal. Eu não trouxe os livros físicos, né? Mas estão aqui no material que eu preparei. Fiz um pequeno esboço. E eu usei 5 livros, basicamente, para esse conteúdo aqui, né? E Deus Falou na Língua dos Homens, do Paulo Am. Esse livro, ele é muito legal. Principalmente para você, jovem, que nos assiste. Quero estudar bibliologia, mas numa linguagem mais jovem. Esse livro.
ele não é um manual de bibliologia convencional, mas ele trabalha muito a Bíblia a partir da história, a formação da Bíblia dentro de uma perspectiva histórica. Então ele vai citar muito a questão da sociedade romana, o período do judaísmo do Segundo Templo que nós já falamos, né? Muito bom esse livro, é uma leitura muito agradável. Agora indo um pouquinho mais acadêmico, e assim, falar do Novo Testamento é impossível não citar F.F. Bruce. Esse é o cara do Novo Testamento. E essa história do Novo Testamento é interessante porque isso daí eram notas de rodapé, esboços do F.F. Bruce, que né, foi transformado em um livro, e ele explora muito a parte histórica do Novo Testamento. Então, tudo isso que nós falamos, por que é que nós descobrimos, por exemplo, que Paulo, quando vai pregar lá para Lídia, ele está rompendo? O F.F. Bruce vai dizer. O terceiro, o cano das Escrituras do Novo Testamento, é como eu falei, um caminho fácil aí para você entender tudo isso que nós falamos, é você estudando o próprio cano das Escrituras. E aí vai cair muito aqui na introdução aos Evangelhos, né? E tem mais dois aqui, deixa eu ver. Opa. Coester, né, Introdução ao Novo Testamento, volume 1. Ele vai falar muito do que nós compartilhamos aqui. É impossível falar sobre cultura e não passar pelo Coester. E esse outro livro do Dunker é interessante porque ele é uma hermenêutica, só que ele é uma hermenêutica diferente. Ele usa a história, o pano de fundo histórico para explicar o desenvolvimento, principalmente da hermenêutica da igreja primitiva, né? Também não está ali, mas tem um livro recente meu que eu escrevi também em formato de e-book, onde eu trabalho essas questões da história dentro da Bíblia, tá bom? Então são algumas das indicações, né? É bem isso. E lembrando, irmãos, muitas vezes a gente fala assim, mas eu preciso disso aí para entender a Bíblia. Assim, as pessoas falam, a Bíblia, todo mundo... você sabe explicar algumas coisas da Bíblia? Depende do que a gente está falando. Se a gente está falando no aspecto da salvação, eu sempre costumo dizer que a mensagem salvífica, ela é tão simples, mas tão simples, que se você contar para uma criança, ela crê em Jesus e é salva. Então, o evangelho, no sentido de proclamação, ele é muito simples. Agora, se eu for explicar, por exemplo, né, como que eu explico, como que o apóstolo Paulo, ele falou que ele iria, em Atos 13, diz que Paulo ele vai fazer uma viagem. Tá bom, mas ele precisa de um navio, ele precisa comprar passagem. E aí, quanto tempo levou aquilo? Por que João Paulo ficou bravo com Paulo? Por que Paulo ficou bravo com João Paulo? Porque as viagens eram custosas, ele tinha que levantar recurso, entendeu? Aí chega junto o recurso, tudo pronto, chega no dia lá, o cara, eu não quero ir, entendeu? Então, aí você só aprende essas coisas olhando o contexto histórico. Isso melhora a sua compreensão, né, para você poder fazer um esboço, fazer um estudo. Então, é fonte de pesquisa, né? E eu estava até conversando aqui, isso não é coisa que você vai ficar citando lá no púlpito. Não. É coisa que faz parte da sua preparação. Como que você vai... O professor Renato ele abordou muito nessa questão da perspectiva dos primeiros ouvintes, né? Qual era o impacto dessa mensagem para ele? E aí a gente vai entender o que Paulo, quando ele escreve uma carta a uma determinada comunidade, porque, assim, primeiramente ele não escreveu para nós, ele escreveu para uma igreja que estava passando por uma determinada dificuldade, né? Às vezes a pessoa olha para o Novo Testamento e olha para uma forma romantizada. E quando a gente vai para as cartas de Paulo, Paulo está resolvendo pepino, das coisas pepino, é confusão, é problema, entendeu? A gente pensa que a igreja, a igreja é maravilhosa, mas não quer dizer que não tem problema, né? Os apóstolos estão resolvendo problema, dificuldade, seja no aspecto de uma perseguição, está fortalecendo, seja na questão de um problema cultural que vai contra a fé cristã, na questão de pecaminoso, de imoralidade, né? Estão resolvendo o problema, é o WhatsApp da época, né? Paulo escreve uma carta lá que seria o WhatsApp da época, só que num conteúdo muito maior, entendeu? Então a gente tem que ter essa noção que essas literaturas que foram sugeridas, ela vai ajudar na compreensão do livro mais importante, que é a palavra de Deus. Sim. Então ninguém consegue entender
a Bíblia se não entender como que eles pensavam na antiguidade. Quando a gente pega o Antigo Testamento, irmão, são 4.000 anos de diferença. A forma de pensar deles era muito. A forma como a gente pensa hoje, né, que a gente é muito influenciado pela uma mentalidade platônica do mundo, né? Então, e lá era muito concreto, com o professor Renato aqui, ele falando, né, como que se expressava o sentimento, o rim, né, o coração, pegando elementos concretos para poder transmitir a mensagem que eles pudessem compreender. Então, essas literaturas são importantíssimas, né, e hoje não tem desculpa, né, de a gente ter. Se você não consegue comprar um livro, você consegue ver porque a gente apresentou aqui um podcast, você consegue ver um irmão comentando sobre aquilo, né, falando 2-3 horas sobre aquilo. Então, não tem desculpa para a gente poder melhorar a nossa compreensão acerca do texto bíblico, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aí para agradecer, né, professor Renato, que professor Renato que se tromba aí toda quarta-feira. Pastor Sérgio é difícil porque esse homem só vive estudando e dando aula, né? É um homem atarefado nas questões aí na questão de dar aula, é uma pessoa que está sempre aí. O trabalho dele é levar informação para aqueles que estão sendo absorvendo conhecimento. Então, toda vez que a gente conversa com ele, no grupo nosso aqui, ele está sempre mandando alguma coisa, né, algum artigo, alguma coisa para a gente estar lendo, estar se aperfeiçoando. E eu quero agradecer a você que até agora, né, nos deu o privilégio de estar assistindo. Se você quiser falar mal do Renato, não precisa falar mal do Renato não, mas faça um comentário aí algum questionamento, alguma pergunta, porque aí o Kelvin direciona para eles e eu tenho certeza que com o tempo que eles tiverem aí, eles vão responder a vocês. Não esqueça de você curtir e compartilhar se você gostou do comentário desse trabalho que a gente está fazendo aqui, né? É o segundo, né? É o segundo que a gente tá falando. E assim mesmo, a gente começa a falar, daqui a pouco vai indo para outro assunto, e isso é legal, né? Porque isso vai transbordando para outras áreas do conhecimento, e eu fico muito feliz de estar com esses dois irmãos aqui, que é bênção, né? Amém. E que Deus possa abençoar vocês todos em nome de Jesus. O Kelvin, né, tá aí nos bastidores. Na próxima o Kelvin vai ficar aqui falando. Que nós não soubermos responder, o Kelvin responde. Hoje a gente teve até. Tem o João também. Teve o João, né? Teve João Vitor, meu filho. Ele aqui, responde também. Teve aqui. Que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. E aí, Kelvin? Não vai dar o tchau do pessoal? Vou dar o tchau deles, então. Pode começar, Ele pode ir. Pode ir. Não, vou deixar. Então vamos lá, né? Agradeço aqui ao Kelvin, que é o nosso mentor aqui nos bastidores. É o homem que organiza. Isso, organizador. Quero agradecer aqui também ao pastor Cavalcante pela oportunidade. Eu também sou evangelista. Evangelista, né? Então estamos aqui grato ao nosso irmão Sérgio também, né? O professor, nosso mestre aqui, o professor Sérgio. Eu quero agradecer também aqui, não está presente, mas o pastor Rigonato. Né? Acho que fazer uma menção honrosa aqui. Está o Rio Grande do Norte nesse momento. Rio Grande do Norte. Hoje, dia 18 de outubro. Ele está um Paulo da vida. Está, que nem o Paulo, está viajando aí. Está viajando. E ele está, né, com a nossa irmã Nadia, esposa, que irá pregar hoje. É isso aí. Eu quero fazer essa menção honrosa porque são poucas as igrejas que oferecem estrutura e dão essa abertura para a gente conversar. Então, assim, acho que a gente não pode também deixar de passar e dar esse agradecimento ao pastor Rigonato, né? Uma pessoa, assim, de longe eu gostava dele, mas de perto eu me apaixonei, né? Então é uma pessoa de um coração, assim, diferenciado, uma pessoa que investe, tá? Uma pessoa que coloca mesmo, assim, né, à disposição os recursos da igreja para que a gente possa propagar o evangelho para fora da estrutura da igreja, né? Porque isso daqui avança a estrutura da igreja. O sopro divino, ela tem o seu espaço, mas esse espaço aqui, ele extrapola a gente. Eu não tenho ideia de onde vai chegar a nossa voz, mas ela vai chegar. E se isso aqui chegou, é porque o pastor Rigonato, ele acredita, ele confia nas pessoas que o Kelvin aqui chama juntamente com o senhor, não é? Pastor Cavalcante.
E aqui vai meu agradecimento mesmo de coração, tá? Ao pastor Rigonato, a você que parou seu tempo aqui para nos ouvir também, que Deus em Cristo vos abençoe, que a nossa humilde contribuição aqui possa servir de bênção para a sua vida, de bálsamo para a sua alma, e que aqui a gente possa contribuir para o seu crescimento espiritual, o seu conhecimento acadêmico, e que o nome do nosso Senhor Jesus venha a ser glorificado. Deus abençoe, deixa o seu joinha, não gostou, deixa o seu dislike, mas o importante é você interagir com a gente aí, tá bom? Deus abençoe. Sérgio? Valeu, legal. professor Sérgio, com suas considerações. Eu não sou pastor, nem evangelista, sou diácono, né? É crente, isso que importa, né? Glória a mesmo? Deus. Quero agradecer mais uma vez por esse espaço, né? Que o Renato colocou aqui. Eu já disse várias vezes, cooperando aqui na Sopro Divino, que uma coisa que eu acho muito legal no próprio pastor Rigonato, eu falo que ele é um pastor fora da curva. Porque a maioria, com o trabalho que ele tem, né, Renato, estaria aí se enriquecendo, fazendo dinheiro às custas das ovelhas. E ele é um homem das ovelhas, não. Ele é um homem que ele olha para as ovelhas, e eu acho que é isso que fica de legado. Ele sempre fala assim, né? Eu sempre brinco com o Kelvin, a gente brinca que o pastor Rigonato gosta de carinho, né? Porque ele fala, a gente chama ele de mestre, ele fala, eu mestre? Não sou, né? Mas ele é um mestre, não das palavras, mas do exemplo, né? Então, agradecimento a ele. Agradecer ao pastor Cavalcante, né? Um homem também que estuda. Tá finalizando o mestrado, né? Tô tentando. Mas é um homem que estuda. O Kelvin é o tipo de pessoa que é como o Renato falou do pastor Rigonato. De longe você gosta, de perto você ama mais ainda, né? Se apaixonou. O Kelvin é uma bênção. Eu sempre cito ele para os jovens que eu tenho a oportunidade. Pai, vocês precisam conhecer o Kelvin lá, um menino que dispõe do tempo dele, do que ele tem de conhecimento, né? Em prol do reino de Deus, né? E a De Sopro Divino é uma igreja que eu tenho um carinho muito especial. Então, agradecer por esse espaço. Quero agradecer ao meu filho, que veio me acompanhar, meu pequeno, né? Ele ficou ali do lado do Kelvin porque ele gosta mesmo de tecnologia, né? Aí, João, dá um tchau aí, João. Dá tchau aí. Ele gosta de tecnologia, então ele ficou do lado do Kelvin ali, mas quero agradecer a minha família, minha esposa, eles são as bases de tudo isso. E acima de tudo, né, eu acho que a razão da nossa existência que é Deus. A você que nos escutou todo esse momento, eu acho que você escutou tudo, como o professor falou, agora é a hora de eu discordar ou concordar. O importante é você deixar o seu comentário. O que nós não soubermos responder, o Kelvin está aí para responder, né? O Kelvin responde, né, pastor Cavalcante? Responde. Ele Responde. Ele atenta ao chat lá. tá Depois ele ficou, mas fizeram uma pergunta lá, tem que responder lá. Exato. E com certeza vai ter a parte 3, né? Vai, tem que ter. Tem que ter a parte 3, 4, 5. Nós somos da Trindade, né? O que a gente podia Trinitarianos. dar de sugestão é pra galera aí, se eles querem que a gente trabalhe temas diferentes, proponha pra nós aí, né, Kelvin? Propõe pra nós aí temas. O Kelvin vai colocar uma enquete lá. Isso, elabora uma enquete lá e deixa a galera votar, porque aí a gente tá a serviço deles. Aí você coloca a gente pra trabalhar, porque a gente tem que estudar, né? Porque às vezes a gente tá tratando... às vezes a gente tá tratando de um tema que a gente acha importante, mas eles estão com outras preocupações. Exatamente. Tá? Então, tragam suas preocupações para nós e a gente vai deliberar tempo em cima desse assunto e trazer informações que sejam relevantes para essas dúvidas. Apesar que o Cavalcante, perto do final aí, trouxe uma temática atual, assim, que é a questão da política, né, e a igreja. Então, assim... eu acho que seria importante tratar essa temática, eu acho né? que outros temas, né, por exemplo, o professor Renato falou da questão da igualdade, o pessoal entra em umas discussões. Uma coisa que eu acho muito legal nesse nosso... É o segundo, mas uma coisa bacana, nós estamos aqui para discutir pensamentos, né? Tem alguns aí que os caras parecem que estão discutindo a pessoa. Né? Porque isso é importante porque, pelo menos dentro da realidade que eu tô, a gente agora
ninguém fala nada de política, não fala das questões que são propostas, mas quando vai chegando próximo, essas coisas vão surgindo e a gente sempre deixa para a última hora. E aí você não consegue escolher um candidato melhor, aí a gente acaba entrando nessa discussão polarizada e aí você acaba tendo que escolher o menos pior. E aí Quando não se dá divide mal. a igreja, né? Então aí a gente teria que, como que a gente consegue, de uma perspectiva cristã, o Sérgio, o Renato, ele abordou muito isso e colocou isso, isso gravei, essa questão de você o que foi dito e o que é dito. Como a gente vê as coisas agora, como a gente contextualiza, né? Essa questão, o que foi dito lá na antiguidade, no primeiro século, que foi para ele, e como que a gente aplica essa mensagem hoje? Como que a gente vai colocar numa perspectiva da nossa época, do nosso momento, como que a gente vai conversar, vai chegar fazendo uma aplicação na nossa época. Esse é um caminho muito bom da gente fazer, né? Quais os princípios que a gente vai usar, que foram ditos para os antigos e como a gente aplica hoje para a gente poder tomar decisões. Tomar decisões que, de novo, a gente não vai melhorar o mundo, né? Isso não é a proposta, né? A ideia é proclamar o evangelho para pessoas. E claro, quando você tem pessoas transformadas, e quanto mais pessoas transformadas que tem uma perspectiva cristã, a chance de você ter uma sociedade melhor é muito maior, né? Mas essa é a proposta nossa e acho que seria bom a gente trabalhar uma temática dessa, né? E é muito bom. Vocês têm que parar de arrumar essas confusões. Agora sim, eu quero aqui eu dei uma falha, né? Não deixei os convidados se despedirem e que você possa nos acompanhar, dar seu comentário, curtir, compartilhar. Também vai pro Instagram também, né? Que é o Instagram da igreja lá também, se você quiser seguir. Seria uma benção para nós. Agora acabou. Acabou, Kelvin? Acabou. Tchau. Tchau.